Sim, senhoras e senhores, tudo pronto, tudo preparado aqui no canal dos mistérios do seu amigo Paulinho Boa Pessoa para mais uma história daquelas. Impressionante como essa moça, a Diana, sofreu, coitada. Impressionante. Eu não vou dar spoiler aqui sobre a história, mas ela vai perder o noivo dela no dia do casamento. Aliás, no dia não, na hora do casamento. E isso trará, além do trauma, um problema de ordem espiritual dos mais complexos. Eu quero que você ouça a história do começo até o fim. E por falar nisso, já está preparado aqui. Antes de eu começar, um convite. Queria que você visitasse o canal do Paulinho Boa Pessoa oficial, onde nós contamos as mais lindas histórias de amor, uma mais linda que a outra. Histórias belíssimas por lá. Queria que você fizesse uma visita, curtisse, se tornasse membro e se inscrevesse também no canal. Da mesma forma que eu quero que você se inscreva lá, quero que você se inscreva aqui no canal dos Mistérios. Isso para mim é muito importante. Ok? Isso posto, digo-lhe, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história magnífica de hoje, dessa noiva, lá das Minas Gerais, aqui no canal dos Mistérios, acabou de começar. Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Angelina e hoje eu quero contar uma história que ainda me arranca lágrimas. Isso mesmo depois de tantos anos. Uma história que não é só minha, é da minha família, da minha filha e até de certo modo da minha cidade, uma cidadezinha pacata, mas que eu amo porque é minha terra, São Bento das Águas, interior de Minas Gerais. Uai, sou mineiro, uai. E trem. Quem vive aqui sabe, algumas histórias ficaram gravadas, assim, como se fossem cicatrizes até da cidade. A da minha filha Daiane é uma delas. Eu vou contar. A Daiane, ela era minha filha única, sabe? Única. E eu a considerava como um verdadeiro presente de Deus. Desses que a gente cuida com zelo e com o coração inteiro. A Daiane, ela se tornou uma moça linda e não só por fora, mas principalmente por dentro. O tipo de pessoa que chegava num lugar e parecia acender tudo ao redor. Daiane, alegre, educada, disposta, sempre a ajudar e ajudava. Lembro-me do jeito como ela andava pela venda que eu e meu marido Nicanor tocávamos havia anos. A venda dos Neves. E ela caminhava leve, sempre com um sorriso pronto para qualquer freguês que entrasse. O povo a adorava. Essa menina é iluminada, falavam, e eu acreditava. Nos finais de tarde, depois da lida, eu gostava de sentar no banco da pracinha e ver a minha filha conversar com as amigas, contando as histórias, rindo à toa, com aquela alegria de moça. Aquela coisa viçosa da juventude, quem tem a vida inteira pela frente. O jovem é assim, né? Ele não está pensando na morte. Aliás, o jovem, ele até se esquece que ele seja mortal. E eu acho que essa expectativa de vida sempre é que faz a diferença quando você é jovem, sabe, Paulinho? Porque depois de uma certa idade, a gente já começa a questionar, não sei não, mas quanto tempo
Você começa a fazer essa conta. Mas quanto tempo eu terei pela frente? Jovem não fala isso. Por isso que eu acho uma tolice a gente ficar se perguntando quanto tempo. A vida, quando tá boa demais, às vezes ela prepara uns golpes que a gente não vê chegar. Mas eu jamais imaginaria o que estava por vir. Foi numa tarde de agosto, no festejo do Bom Jesus, festejo do padroeiro. Aqui a festa do Bom Jesus é famosa. Foi na festa do Bom Jesus que a Daiane conheceu o Evandro. A cidade em festas, barraquinhas, aquele cheiro de churrasquinho, alguém que fazia uma comidinha diferente, os doces, doce de leite. Também tinha aquela pipoquinha, aquelas coisas simples, as bandeirolas. Eu estava ajudando na barraca da paróquia, quando eu vi a minha filha ao longe, abaixada, recolhendo uns panfletos que o vento havia espalhado. E de repente surgiu um rapaz para ajudá-la. A gente sempre manja esses rapazes, né? Que vêm ajudar as moças a catarem as coisas que estão no chão. Não conheci na hora, porque daqui a gente conhece todo mundo. Olhei assim e falei, ué, que rapaz diferente. Acho que não é daqui não. E eu estava certa, não era daqui. Mais tarde, a Daiane chegou em casa com um brilho diferente nos olhos. Jogou o cabelo para trás e falou com as bochechas coradas. Ô mãe. Oi. Acho que eu conheci um moço diferente. Ele me olhou de um jeito que... senti um trem diferente. Mineiro, quando fala assim, senti um trem diferente. Ih, minha filha, já vi esse filme. Ela riu, mas não negou. O moço era Evandro. Evandro, ele tinha vindo de Lavras. Viera para trabalhar como técnico de informática na prefeitura daqui. Era bonito, educado, um rapaz de fala mansa, olhar firme, daqueles que passam confiança. No dia seguinte, apareceu na venda perguntando se tínhamos balas de hortelã, lá na nossa venda, a venda dos Neves. Nervoso, olhando para tudo que é lado, menos para o balcão. Eu só percebi quando Daiane desceu as escadas da casa, que ficava nos fundos da venda. O olhar dos dois se encontrou. E ali, meu Deus do céu, parecia que o mundo tinha parado. O trem era diferente. Eles começaram a se encontrar. Primeiro discretos, depois assumidos. E que namoro bonito. Evandro, ele ia lá em casa quase todo santo dia. Sentava na varanda, conversava com a gente, pedia bênção, contava histórias da infância, tinha um respeito pela minha filha que emocionava. Levava flores, escrevia bilhetes, buscava a Daiane para ir à missa das 6. Era um amor puro, limpo, desses que a gente pensa que só existe em livro. E havia uma coisa naquele rapaz, uma intensidade, uma certeza no olhar. Ele dizia: Daiane, eu gosto de você mesmo. E olha, nem a morte vai me afastar de você. Nem a morte vai me afastar de você. Eu me arrepiava até a alma. Ela ria, achava exagero. Evandro, para com isso. Deus não gosta desse tipo de assunto, de brincadeira, não. Mas ele falava sério. E quando ele falava, parecia que até o ar mudava. Depois de 2 anos de namoro, veio o pedido. Evandro falou comigo, falou com meu marido. Na verdade, a família Neves inteirinha. Ele estava segurando um anel simples
mas muito bonito. Eu primeiro teria que pedir autorização para a senhora e para o senhor. Mas não adianta eu pedir autorização se eu não perguntar primeiro para a Daiane. Ô Daiane, você aceita casar comigo? Eu te prometo amor até depois da vida. Ela chorou. Eu também me emocionei. Meu marido. Meu marido que é durão assim, ele passou as costas das mãos nos olhos, sabe? Ah, meu Deus do céu. A gente começou a preparar então o casamento. Ia ter uma festa. Não, Paulinho, não é nada daquelas festas que você está imaginando. Uma festa de mineiro. É de mineiro que mora no interior. Vai ter comida boa. Muita comida boa. Muito doce e gostoso. Mas uma coisa mais simples. A igreja estava toda enfeitada. Lírios brancos, o perfume doce das flores, misturando-se com o cheiro daquelas velas acesas. A mulherada ajudando na decoração, os homens carregando bancos, o padre Paulo, bom padre, bom vigário, gostava demais da gente, conhecia minha família inteira e o povo da cidade todo gostava dele. Padre Paulo animado. No grande dia, Daiane, com aquele vestido, ela ficou um anjo. Véu branco. Mamãe, eu quero casar de véu. Tá certo, filha. A mãe também casou de véu. Vestido bordado por uma costureira boa daqui. Aquele bordado é feito à mão, bordado raiz mesmo. Fez tudo com um carinho que parecia trabalho de mãe. Eu dei os últimos toques na Daiane. Ajeitei o véu. Não, tem que ser assim, filha. Toquei o seu rosto e falei: "Ô amor da minha vida, vai com Deus, minha filha. Você merece ser feliz." Ela sorriu. Ah, meu Deus, como sorriu bonito naquele dia. E os sinos da igreja começaram a tocar. A porta da igreja foi aberta. Os convidados todos se levantaram. Começa a marcha nupcial. Para mim é o momento, é o ápice do casamento, não tenha dúvida. É o ápice de qualquer casamento, não tenha dúvida. Coração dispara quando a noiva vai dar o primeiro passo naquele corredor da igreja. É o ápice do casamento. Não precisa pedir para ninguém ficar de pé, não. Não precisa. Quando a marcha nupcial ela começa, todo mundo fica de pé. Todo mundo fica de pé. Daiane deu o primeiro passo rumo ao altar. Aquele vestido branquinho, lindo, arrastou-se no chão de pedra. A música perfeita. Mas foi aí, exatamente aí, que o que jamais se podia imaginar aconteceu. Tava todo mundo olhando para a noiva, inclusive eu. Mas alguém gritou, foi um parente dele: "Olha o Evandro!" A pessoa que gritou era um primo dele. "Olha o Evandro!" E apontou assim com o dedo, chamou a minha atenção. E quando eu olhei, o Evandro no altar estava com a mão assim no peito. A mão no peito, os olhos parecem que estatelados. Ele parecia estar passando mal. Será que era a gravata que estava apertando?
o rosto de uma outra cor. Eu não sei definir a cor, num gesto rápido, confuso, como quem tenta segurar algo dentro do corpo. Ele cambaleou. Ele se apoiou na perna esquerda, tentou voltar para a perna direita, tentou se firmar no altar, mas caiu. Eu escutei até o barulho do corpo dele caindo no chão, porque ele estava muito perto. Um grito tomou conta do lugar. Um grito agudo que vinha dela, a noiva, a minha filha, porque ela estava de frente. Ela estava de frente, entrando com o pai. Ela e meu marido viram essa cena toda que eu fui para eu ver. Eu tive que ser chamado a atenção pelo primo dele. Eles viram de frente o tempo todo. O grito agudo viera da minha filha. Um grito que tomou conta do lugar e que eu nunca esquecerei. Eu corri até onde estava o Evandro. O padre Paulo tentou socorrer. Você sabe, padre, eles estudam muito. Eles conhecem essa coisa do primeiro socorro. Ele pedia para que as pessoas se afastassem. O próprio padre teve a iniciativa de fazer, sabe, aquelas massagens no peito do Evandro. Quando eu vi o padre afrouxar a gravata dele e começar a fazer massagem no peito do Evandro, eu senti que o padre Paulo havia percebido que era alguma coisa com o coração dele. Cidade é pequena, tem vantagem, o socorro não demora a chegar, mas tem as limitações no socorro. Ambulância veio, foi conduzido para a nossa Santa Casa, o corpo. Não, eu não exagerei quando eu disse o corpo. Porque, de acordo com testemunhas, Evandro, quando deu entrada na Santa Casa, já não tinha mais vida. Ele morreu ainda no interior da igreja. Morreu lá, onde ele caiu. Um ataque fulminante de coração. Fulminante. Mas tão jovem. Cair para a morte assim não é comum. Lógico que não é comum. Para que vocês tenham uma ideia, ele tinha só 28 anos. 28 anos é um menino. Morreu no momento do casamento. Não chegou a ver a celebração. A minha filha caminhava para o altar. Era meu marido quem a trazia. Gente, se eu disser que a Daiane, minha filha, desabou, é pouco. E ela desabou mesmo, não só naquele momento na igreja se jogando sobre o Evandro e pedindo que ele voltasse, pelo amor de Deus, volta para mim. Mas ela também desabou de uma maneira geral na vida como um todo. E naquele dia, naquela hora, no lugar que deveria ser o início da vida deles, Deus levou o Evandro embora, porque, de acordo com os socorristas, ele morreu na igreja. Deu entrada na Santa Casa sem vida. Daiane, minha filha, virou sombra. Não, ela não comia, ela não conversava, ela ficava sentada olhando para o nada, segurando um terço nas mãos e com o convite do casamento debaixo do travesseiro. Eu tentava falar com ela. Ela apenas chorava em silêncio. Um dia, do nada, ela disse: "Mãe, ele prometeu que nem a morte nos separaria. Mãe, eu sinto que
Ele está por perto. Perto demais. Senti um frio subindo pela minha espinha. Minha filha, isso é saudade. É dura a impressão que você tem. Vai passar. Não. Não é, mãe. E também não é imaginação. A senhora acredita que eu escuto? Escuto passos dele. Sinto o cheiro dele. Ele fala comigo, mãe. Ah, filha, fala comigo. Ele fala, ele me chama. E o quê? O que é que ele fala? Que eu não posso me casar com mais ninguém. Filha, impossível. Quem morre, filha, não fala mais, entende? Aqui, lógico, eu acredito na vida após a morte, sim, filha, mas não tem ligação nenhuma com essa. Se fosse assim, você sabe o quanto eu era ligado à sua avó, hã? Você sabe o quanto eu era ligado à sua avó? E quando a minha mãe morreu, eu falava: mãe, vem, me fala alguma coisa, mãe. Como é que a senhora tá aí do outro lado, mãe? Eu pedia não, eu implorava. Mãe, me conta como é que tá aí do outro lado, mãe. E ela nunca voltou para dizer nada. Isso é coisa que te impressionou, filha. Não, mãe. Não, eu sinto. Eu ouço. Eu comecei a desconfiar que a Daiane talvez estivesse afetada no seu psicológico. Ou afetada mesmo... como uma doença talvez mais grave do cérebro. Eu convenci, com aquele jeitinho de mãe, que nós devêssemos ir numa cidade maior aqui perto, onde tinha uma psiquiatra boa. Ela vai te passar um remedinho. Vamos lá, filha. Ela é muito boa como filha. Ela aceitou a minha proposta. Ela chegou a tomar esse remédio que a psiquiatra de fato passou. E senti que talvez ela tivesse melhorado um pouco. Tanto que, após a morte do Evandro, uns 2 anos após, ela já saía, conversava assim, voltou a ajudar na nossa venda, ria um pouquinho. Mas sabe, obviamente ela ainda carregava cicatrizes, mas estava viva. E isso já era vitória. Bom, mas sem contar que a cidade inteira comentava o fato. Ô Paulinho, lógico. Cidade inteira comentava. O noivo morreu na hora do casamento. Graças a Deus apareceu o Helder. O Helder apareceu na vida da minha filha. Outro rapaz bom. Ai, que bom, graças a Deus. Trabalhador. Dono de uma oficina pequena. Esse Helder, ele já vinha com umas marcas da vida, sabe? Ele tinha perdido a esposa num acidente. Ele já sabia o que era dor. Esse rapaz, apesar de ser jovem ainda, ele já era viúvo. O Helder tinha 36 anos quando ele chegou na vida da Daiana. Ele foi chegando devagar, uma amizade. Depois essa amizade, vamos dizer, evoluiu. Sim, às vezes a amizade evolui por uma coisa chamada amor. E pela primeira vez em muito tempo eu vi a minha filha voltar a sorrir de verdade, sorrindo com leveza. 3 anos depois já da tragédia, Helder começou a namorar a Daiane. Que bom, Deus ouviu minhas preces.
Que bom que isso esteja acontecendo, esteja ocorrendo. E era um rapaz que também tinha passado por uma dor parecida com a dela, né? Você vê como é que Deus prepara tudo? Eu até chorei de emoção. Meu marido, Nicanor, seu Neves. Nicanor que quer dar uma de durão, até ele também chorou. A cidade ficou feliz por ela. Olha como Deus escreve tudo certinho, hein? A cidade ficou feliz por ela. Parecia que finalmente a vida havia acertado seus ponteiros com a Daiane. Mas foi só começarem preparativos a coisa, sabe? Eles também não queriam ficar namorando tanto tempo assim, nenhum e nem outro. Começaram a pensar em casamento de cara e Daiane mudou. Ela passou a dormir mal, acordava assustada, dizia que sonhava com o Evandro, não como lembrança, mas como se fosse real. Mãe, o Evandro fala que está me esperando, que eu prometi que seria dele para sempre. Eu gelava por dentro. Filha, é coisa da tua cabeça, é medo de recomeçar. Sabe, o susto que você passou é normal, as pessoas ficam com medo mesmo, eu também teria. Você não é anormal não, minha filha. Esse medo é natural, sabe? De repente você sente que a coisa está esquentando agora com o Helder. Que você vai... Bom, se você quiser, não precisa casar na igreja. Se esse é o teu temor. Não, mãe, não. É mais do que isso. Porque antes eu escutava. Eu sentia a presença, mas agora foi mais grave. Como mais grave? Mãe, eu vi o Evandro. Que esse? Você viu? Vi. No espelho, atrás de mim. Eu estava olhando para o espelho e quando eu olhei assim, por cima do meu ombro, ele estava atrás de mim. Filha, mãe, ele me chamou pelo nome. Filha, ela caiu em prantos. E eu senti que algo que eu achava enterrado estava voltando. Daiane tremia tanto que os dentes batiam um no outro. Eu a abracei, tentando aquecê-la, mas parecia que o frio que ela sentia vinha de dentro. Não da pele, mas da alma. Filha, me conta direito, o que foi que você viu? Ela enxugou as lágrimas com a manga da camisola e respirando fundo, tentando se acalmar. Mãe, eu estava me arrumando para dormir. A senhora sabe que eu gosto de pentear o cabelo. E prender o cabelo para não ficar aquela bagunça no outro dia. E quando eu abaixei assim a cabeça, por cima do meu ombro, eu vi que tinha alguém atrás de mim. Não foi imaginação, mãe. Foi ele, eu vi a cara dele, o rosto dele, e eu escutei a voz dele, igualzinha. Espelho, filha. E por que ele não apareceu? Tá vendo? Sempre tem um complicador, espelho. Mãe, eu não tô ficando louco. Eu vi o rosto dele refletido no espelho, sim, atrás de mim. Não era sonho, não era imaginação. Ele estava ali, me olhando como me olhava antes, como sempre me olhou. Puxei minha filha para perto, sentei com ela na beirada da cama. Vamos rezar com a mãe? Peguei o terço e comecei a fazer as minhas orações. Depois que eu fiz as orações, ela de olhos fechados e eu também, eu falei para ela, isso é medo, filha.
Você tá com medo, sabe, de chegar naquele ponto do casamento de novo. Faz assim. Você não deve satisfação pra ninguém. Casa com o Hebder do jeito que você quiser no civil. Entendeu? Não precisa. Até porque eu já casei, mãe. Não! Eu quis dizer o seguinte, até porque você já entrou na igreja. Eu tentei ajudar, eu compliquei mais. Eu tentei ajudar, eu compliquei mais. Eu acabei reforçando a ideia de que ela já tinha vestido o vestido de novo. Entendeu o que eu quis dizer? Mas eu queria tirar o peso, eu queria tirar a pressão da cabeça dela. Eu tinha certeza que aquilo era um trauma que tinha ficado na cabeça dela. No momento do casamento, o rapaz caiu. Eu tentei amenizar. Piorou. Mãe, a senhora acabou de falar que a senhora acha que eu já casei, né? Não completamente, Daiane. Não. Quase. Daiane fungou, apertou forte as minhas mãos. Mãe, eu não tô ficando louca. Isso eu quero que a senhora saiba. Eu sinto ele perto o tempo todo. Às vezes, juro, parece que ele tá me seguindo pela casa. Eu entro no quarto, sinto o cheiro dele. Aquele cheiro da colônia que ele usava. Eu não tô inventando nada. E naquele instante que ela me falava, o ar dentro do quarto ficou tão pesado, tão silencioso, que eu mesma precisei engolir seco. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Nada gritante, nada escandaloso, mas coisas que mexiam com o coração da gente. A porta do quarto dela, sempre fechada, aparecia entreaberta de manhã. O rádio ligava sozinho. O terço que ficava pendurado no criado mudo, eu que pendurava, aparecia na cama ao lado dela. E o pior, um dia... Por quê? Por que ela guardou as alianças? As alianças que ela ia usar com o Evandro. Por que ficou guardado? Pois essas alianças, do casamento com o Evandro, elas apareceram em cima do travesseiro. Não é possível. Eu peguei as alianças assim, sentindo um misto de raiva, sabe? Eu teria desmanchado aquilo, porque a gente tem que colocar ponto final em determinadas coisas. Sei lá, aquele ouro teria que ser derretido e se fazer outra coisa com ele. Daiane, por que você tá mexendo com isso, Daiane? Eu falei brava com ela. Ela negou, pálida, que tivesse mexido. Mãe, nem eu sabia onde ela estava. Quer dizer, a aliança. Eu tinha guardado, eu mesma, no fundo de uma gaveta. Senti o ar faltar. Helder, coitado, ele não desconfiava de nada. Ele chegava em casa todo contente, falando de buffet, música, convite. Ele estava se preparando para o casamento. Daiane tentava sorrir, mas estava cada vez mais fragilizada. Parece que a presença do Helder a deixava mais nervosa, como se algo ou alguém não gostasse da aproximação dele. Numa noite eles estavam sentados na varanda e eu preparando o café na cozinha e de repente eu ouvi Daiane dar um grito. Corri na hora. Ela tremia com a mão no braço. Que houve, filha? Ela mostrou o antebraço. Tinha um arranhão, fino, como se alguém tivesse passado a unha. Mas isso aqui não tinha antes, ó. Mãe, eu senti alguém me tocar. Filha, foi você que no movimento bateu. Eu já sei. A chave que fica aqui na porta. Esse chaveirinho, ele tá com aquele araminho, sabe? Isso aqui é coisa do araminho do chaveirinho. A gente quer sempre arrumar uma desculpa, lógico. Porque tem coisa que você... Foi você que no movimento passou a mão, o braço aqui, filha.
Não é, mãe. A senhora sabe que não é. Tá, e você tá tensa com o teu casamento se aproximando. Já te falei, cancela essa coisa da igreja. Mas eu vi nos olhos dela, não era isso. Daiane se afastou dele como se algo a empurrasse. Quando eu digo se afastou dele, Helder. Eu fui percebendo, eu fui notando, e naquele instante o vento soprou tão forte que a porta da sala bateu com estrondo. Helder até levou um susto. Nossa, que susto! O vento me surpreendeu. Eu olhei para minha filha, o olhar dela estava perdido, quase vidrado. Foi ali que percebi que alguma coisa estava tomando espaço dentro dela. A dor, a saudade? Não. Algo que não pertencia mais a este mundo? Talvez. Uma noite eu acordei com um barulho de vidro. Levantei correndo, coração disparado. A gente tem medo, né? A gente tem medo de tudo. Fui até o quarto da Daiane e ela estava parada no escuro, de costas para mim. Filha! Filha! Chamei com receio. Ela não se moveu, não piscou, não respirou. Estava imóvel, como se estivesse ouvindo algo. Eu acendi a luz. O espelho de corpo inteiro estava com uma rachadura grande, como se tivesse levado um impacto. Alguém jogou, sabe, alguma coisa no espelho. E o rosto dela estava branco, quase doentio. O que houve, meu Deus? Daiane virou devagar, muito devagar. Os olhos dela pareciam longe, distantes. Ele veio. Ele veio. Ele tá bravo, mãe. Ele disse que eu prometi que o amor era eterno, que eu era dele para sempre. Filha, isso é coisa da sua cabeça. Você tá sofrendo por bobagem. Não, mãe. Não, mãe. Ela gritou comigo pela primeira vez. Não, mãe, me compreenda. Eu queria negar, queria gritar, abraçar, rezar com ela. Mas aquele espelho quebrado, aquele jeito dela, meu Deus, aquilo não era imaginação, o espelho estava quebrado mesmo. O que você jogou no espelho? Você começa a acusar a pessoa. Mas não joguei nada. O que você jogou no espelho? Olhei no chão para ver se tinha alguma coisa que a pessoa tirou. Sabe quando me deu a impressão que a pessoa tinha jogado um vidro de perfume. Foi vidro contra vidro, sabe? Uma coisa contundente assim. Não achei vidro de perfume nenhum no chão. Apaguei a luz correndo, segurando a minha filha. A casa inteira estava silenciosa, mas a sensação de que havia mais alguém ali era quase que palpável. Dava quase para tocar. No outro dia, decidi levar a Daiane na Dona Cirene. Muito respeitada. Não era da cidade, mas de uma cidade vizinha. Ela rezava, benzia, ajudava o povo que tivesse algum tipo de problema de ordem espiritual. Daiane não queria ir, estava nervosa, inquieta. Se ele descobrir, ela vai ficar pior. Ela dizia, ficar pior? Mas eu insisti. Pelo amor que eu tenho por ela. Chegamos na casa da Dona Cirene. Quando entramos, ela franziu o senho na hora. A energia está pesada demais. Levou Daiane para a sala dos fundos. Isso a Dona Cirene. Pediu que eu esperasse na cozinha. E o tempo não passava. Eu ouvia rezas, passos. Ouvia minha filha Daiane chorar. A cada minuto meu coração batia mais forte. E depois de quase uns 40 minutos, a Dona Cirene me chamou. O rosto dela sério e grave. Angelina, a sua filha tá... A gente fala encosto, tá? A gente chama de encosto, mas você vai entender. Ela tá carregando algo que não é dela.
Tem uma presença muito forte grudada nela. Como assim? Um espírito. Não sai de perto dela. Mas presença como? O que é da minha filha, dona Sirene? A senhora pode ser mais clara? Amor demais. É isso, Angelina. Amor demais. Amor demais, quando vira pego, pode virar prisão. E tem alguém querendo que ela não se aparte dele nunca mais. E querendo ela de volta. Pelo amor de Deus, dona Sirene. As minhas pernas ficaram bambas. Mas é o noivo dela que morreu? O Evandro? Não posso afirmar. Não posso afirmar porque os espíritos, eles não têm cara, sabe? Eu sei que ela tá com encosto. Daiane começou a chorar, escondendo o rosto. Ele fala que eu prometi que mesmo morta eu seria dele, que eu não posso me casar. Eu a abracei com força, queria protegê-la do mundo inteiro, queria arrancar aquela dor dela, queria dizer que ia ficar tudo bem, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era só o começo. Eu comecei a me preocupar de verdade quando certa noite eu acordei com um barulho vindo do quarto dela. Era como se alguém estivesse andando lentamente, arrastando os pés pelo chão de madeira. Primeiro eu pensei que fosse um dos cachorros lá fora, mas logo eu percebi que o som vinha de dentro da casa. Aí meu coração bateu forte no peito. Caminhei pelo corredor escuro, segurando a parede com a ponta dos dedos, e quando eu abri a porta do quarto, a luz do abajur me cegou por um segundo. E então, ali estava minha filha, sentada na beira da cama, pálida, olhar fixo na parede, como se estivesse encarando alguém. E o cheiro, meu Deus, o cheiro, aquele perfume de lírios brancos igualzinho da igreja no dia do casamento, um perfume tão forte, tão fora de lugar, que meu corpo inteiro se arrepiou. Filho, o que foi? Tá tudo bem? Sussurrei com a voz meio que embargada. A Daiane virou devagar, como se cada movimento pesasse toneladas. Os olhos dela pareciam que tinham chorado por horas. Mãe, ele esteve aqui, mãe. Ele esteve aqui. Ele quem, Daiane? Eu sabia de quem ela estava falando. O Evandro. Daiane, meu amor, foi sonho. Você estava dormindo, você sonhou. Não foi sonho, ele estava aqui. Eu senti a mão dele na minha, mãe. A mão dele estava gelada, gelada. Muito gelada, mãe. O frio tá na minha mão até agora. Esquenta a minha mão, mãe. Esquenta a minha mão, mãe. Ele disse, mãe, que nunca me deixou, que me esperou esse tempo todo e que eu prometi amor eterno. Mãe, ele veio me cobrar. Ele veio me cobrar. Filha, desculpa, mas eu acredito sempre em você, mas um morto cobrando, filha. Helder, ele sofria, coitado. Fazia de tudo. Ele tentava, levava flores, chamava a Daiane para passeios. Mas Daiane parecia sempre meio distante, como se estivesse escutando outra pessoa no lugar. Uma noite, enquanto eu arrumava a louça, ela se aproximou devagar e disse: mãe, eu sinto que eu estou traindo o Evandro. Eu e o Nicanor tínhamos esperança
Talvez o amor do Hélder a curasse. Talvez. Mas o que é da alma ninguém entende, né? O casamento dela com o Hélder, o tempo não para. Foi chegando, véspera do casamento dela com o Hélder, e o pesadelo piorou. Ela acordou gritando, um grito tão forte, tão desesperado, que me fez correr esbarrando na porta. Eu até me feri nesse dia. Sabe aquele chaveirinho que eu falei que tinha o tal do araminho pra fora? Esse me riscou mesmo o braço, saiu sangue. Ela, quando me viu: mãe, ele estava na porta da igreja. Daiane, minha filha, calma. Ela apertou meu braço com força e se sujou com meu sangue. Eu tinha riscado o braço. Ela pegou assim, na parte... Na verdade, no meu antebraço. Ela pegou assim, sujou a mão de sangue. Olha, fui eu que feri no chaveirinho da porta. O que foi, filha? Mãe, ele me olhou como me olhava do altar. E ele disse que se eu entrar na igreja amanhã, eu vou me arrepender amargamente. Filha, você desculpa, filha, isso é nervosismo, é medo. Então, já falei pra você, casa só no civil. Naquela noite, eu dormi sentada na sala rezando. Você acredita que eu senti passos pela casa a noite toda? Eu continuei orando. Ela podia ter, pelo menos, feito o que eu disse. Casa só não se viu. Mas como dizer isso pro Hélder? Tava tudo pronto. Ele era viúvo e a minha filha era solteira. Não confunda, minha filha não era viúva, não houve o casamento. Quase ela se casou. Inclusive o casamento do civil seria realizado lá na hora do religioso. Então ela não tinha se casado. Ela era solteira, o Hélder era viúvo. Ele queria casar na igreja. De novo, os sinos da igreja tocaram. A marcha nupcial se repetiu. A porta da igreja se abriu. E Daiane entrou com Nicanor, meu marido. Eu estava imóvel. Eu estava tomada de medo. Muito medo. Quando ela entrou na igreja com o Nicanor, meu marido, eu reparei que ela esticou o pescoço procurando algo no corredor. Depois ela estacou onde estava. Parou. Ela parou. O meu marido também foi obrigado a parar. Ficou imóvel. Olhos arregalados. O pessoal convidado achou que fazia parte da cerimônia, aquela parada. Mas eu sou mãe, e mãe enxerga a alma do filho, da filha. Ficou um tempo assim. Mas depois, a marcha nupcial foi voltando.
Na verdade, ela nunca parou de tocar. Nunca parou de tocar. E a minha filha olhou para o meu marido e eles continuaram a caminhar. Chegaram no ponto em que o Helder veio apanhar a Daiane. Ela foi entregue pelo pai. É aquele momento bonito que comove, que emociona. O casamento aconteceu. Minha filha estava muito emocionada. Ela chorou. Chorou muito. Casou. Depois eu perguntei para ela que parada foi aquela. Ela me disse que viu o Evandro. Estava no meio do corredor. Quando ela estava caminhando com meu marido, ele estava no meio do corredor, fazendo para ela não vir. E de repente ela viu assim, ela não viu o rosto, mas ela viu duas pessoas bem altas, vestidas de branco, que puxaram o Evandro de lá. Tiraram o Evandro de lá. E quando aquelas pessoas altas tiraram o Evandro de lá, ela viu o caminho dela livre. E ela chegou para o casamento com o Helder. O casamento aconteceu. Eu tinha sempre muito medo, mas teve a festa. Daí para frente, tudo bem. Helder, ele foi paciente, sabe? Ele foi compreensivo. E uma coisa espetacular aconteceu. 4 meses depois que eles estavam casados, a minha filha anunciou que estava grávida. Eu ainda tinha medo das recaídas. Muito medo, mas agora a preocupação dela era com a gravidez. Sei lá, mas eu torci para que fosse uma menina. Não me pergunte por quê. E acabou dando certo a minha torcida. Camila, minha primeira neta. Depois da Camila, veio o Pedro Henrique. A minha filha feliz, bem com o Helder. Graças a Deus. Graças a Deus. As coisas se acalmaram. Mas aquilo ficou na minha mente e também na mente da Daiane. Aqueles 2 seres altos, descritos pela Daiane, altos e tão altos assim que ela não conseguiu ver o rosto. Ela só viu que eram pessoas, corpo de pessoa, mas muito alto assim. Ela não conseguiu ver o rosto. E aqueles 2 seres arrastaram, tiraram o Evandro do caminho. Eu voltei lá. Eu voltei lá naquela senhora, lá naquela mulher, lá naquela cidade. Eu voltei lá para conversar com ela. A minha filha não veio comigo, não. E nem eu fiz questão. Fiz questão de ir sozinha. E o que ela me disse é que os espíritos de luz
que protegem a minha filha resolveram agir. Nem sempre isso é possível. Tem que haver uma autorização, uma coisa que eu não consigo, assim, dominar totalmente. Mas ela me disse e com as palavras dela eu estou repassando. Eles foram autorizados, os seres de luz, a agirem. E encaminharam o Evandro. Encaminharam para uma espécie de um curso que ele vai ter que fazer, um aprendizado para entender que ele agora pertence a um outro plano. Sim, é verdade. Graças a Deus a minha filha está feliz com o Helder. Me deu um casal lindo de netos. Mas essa história, que já remonta a anos. Você tem uma ideia, Pedro Henrique, o meu neto, o mais novo, ele já tem 20 anos. Ah, sim. A Camila, minha primeira neta, já está com o casamento marcado para maio vindouro. O tempo passou, mas a história não. A história continua viva no meu coração, viva no coração da Daiane, viva no coração de uma cidade inteira. Eu não digo assim as pessoas assim, as mais novas, lógico, não se lembram, mas as pessoas mais antigas se lembram. Foi impressionante, sabe, Paulinho? Porque ficou provado por A mais B de que nesse caso específico houve de fato uma interferência além do mistério, além da vida. Ficou provado para mim. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. E eu gostaria muito que as pessoas comentassem sobre a minha história a partir de agora. Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. How long can I stand on my feet? Tell you I'm trying, but how much is enough for me? Paulinho, Reinaldo e amigos da Rádio Capital, muito bom dia. Aqui é o Sandro Rogério, de Mogi das Cruzes. Quando uma pessoa vai para o outro lado do mistério, segundo a literatura espírita, num primeiro momento não quer aceitar sua nova condição. Nesse caso não foi diferente. A moça teve problemas aí às portas do seu casamento. Chegou a ver a imagem do noivo que faleceu dentro da igreja. E graças a Deus, quando ela estava caminhando para dizer o sim, ele foi resgatado por 2 espíritos benfeitores e dali conduzido ao tratamento. Hoje ela está feliz. Hoje ela parece estar bem equilibrada, assim como toda a família. E que Deus abençoe, que continue sempre dessa forma. Um abraço a todos. Bom dia, Paulinho. Que história, hein? Eu não acreditava nessas coisas sobrenatural até acontecer pequenas coisas comigo, sabe? Que eu via que não era dessa terra. Minha mãe tem 6 meses que faleceu
Eu nunca esqueço que minha irmã estava com ela no hospital e ela virou para a porta e falou que estava vendo meus 3 irmãos que já tinham partido. Aí naquela mesma semana, ela também partiu. E o que me dá conforto no meu coração, que na noite que eu fui dormir com ela no hospital, foi a noite que ela partiu. E eu tive tempo de conversar com a minha mãe antes dela partir, para ela ir tranquila, que a fase de vida dela tinha acabado naquele momento aqui na Terra e que era para ela ficar tranquila, que os filhos que estavam ficando iam ficar bem. Eu conversei com ela. Isso me dá muito conforto no meu coração. E depois que eu conversei, ela virou pro lado e fechou os olhos e partiu tranquilamente. Beijo. Bom final de semana para todos. André do Grajaú. Ô Paulinho, bom dia, Paulinho, que é todos da rádio aí. Você como sempre faz chorar, né, a carta toda. Aqui é o Gildo aqui de Guarulhos, Bom Sucesso. Ô Paulinho, eu acreditei em toda a sua carta aí, foi emocionante até o fim. Mas eu acredito que acontece sim, acontece. Quando apega muito com as pessoas, né, acontece. Mas então eu acho que isso aí, esses duas imagens que apareceu, né? Foi mandada por Deus, eu acho, né? Eu acho, porque, coitada, tão jovem, sofreu muito também, né? Sofreu bastante. Eu tava até ficando meio chateado com a história, por causa disso. Eu falei, será que ela vai se matar também, né? Mas no fim terminou bem. Isso é tomando muito bonito. Um bom dia a todos aí. Deus que abençoe nós nessa sexta-feira. Bom dia, Rei. Bom dia, Vitória. Cara do Mogacera. Paulinho, a vida depois da morte não só comigo que é, não. E outra, tem essas coisas assim. Lembra daquela novela Viagem? Aquela é uma coisa mais pura que tem. Nem todo pessoa pode voltar aqui pra poder ficar ofendendo na vida da pessoa, atormentando, sei lá, essas coisas. Pra deixar a pessoa ser feliz, né? Moça é jovem, tudo também acontece com ele. É doloroso, tudo, né? E tem que deixar a pessoa ser feliz, né? Enough for me. I bring you roses to your place. Surround you with angels to guide your way. Dreaming is easy, acting is hard. Maybe I'm dreaming. I'll act when I want. I tell you I'm leaving, but how long can I stay? I tell you I'm ashamed.